Fala rapaziada, e aí como é que vocês estão, família? Tudo em ordem? Bom galera, hoje eu venho trazer aqui para vocês um conteúdo da hora, um conteúdo bem prático, rápido e fácil e também objetivo, óbvio. Vamos lá galera, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre concordância verbal. A concordância verbal, cara, cai muito em concurso público, sempre vai cair. Então assim, a galera sempre se pergunta, né? Pô, o que significa e o que é a concordância verbal? A concordância verbal, galera, nada mais é do que a concordância entre o verbo e o sujeito. O que é a concordância verbal? É a concordância entre verbo e sujeito. O verbo haver, o verbo fazer e o verbo chover são verbos impessoais e não contém sujeito. Porque eles ficam na terceira pessoa do singular e não contém sujeito, galera. Bora lá. Muita gente se pergunta, né? O que é verbo? Verbo nada mais é, galera, do que palavras que indicam principalmente uma ação, podem indicar também uma ocorrência, um estado ou um fenômeno, galera. Verbo é uma palavra, no caso, verbo haver, verbo chover, verbo fazer, esses são verbos, beleza galera? Vou explicar mais alguns detalhes para vocês. Vocês vão aprender um pouco aí. O sujeito é o elemento que pratica a ação expressa pelo verbo de uma frase, beleza galera? Então assim galera, vamos lá, vamos falar um pouco aqui de concordância verbal. Simples, rápido e fácil. Temos uma questão aqui, ó, pra gente detalhadamente, né, concluir e acertar essa questão. Bom, vamos lá. 6 Gran Rio é uma questão de concurso público, galera, e de concordância verbal. É esse item aqui que a gente está utilizando nesse exato momento. No caso dessa questão, ele quer a forma verbal errada. Vamos lá galera, vamos concluir e examinar essa questão aqui da 6 Gran Rio. Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a forma verbal está errada nesse caso. Ele quer aqui encontrar a forma verbal errada. Qual é uma dessas questões aí que no caso a forma verbal está errada? Vamos lá, vou ensinar uma prática, vou ensinar para vocês aqui uma técnica rápido, fácil e prática e objetiva, para você acertar logo a questão na prova. Basta você fazer a pergunta para o verbo que você vai encontrar o sujeito do verbo, o sujeito, a concordância entre o sujeito e o verbo. Nessa questão A, você tem que fazer a pergunta para o verbo para poder você encontrar o sujeito e aí sim você ter ideia se há concordância ou não entre o verbo e o sujeito. Vamos lá galera, letra A. Existem na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. Eu vou fazer a pergunta para o verbo, olha só. O que existe na atualidade? Olha só, o que ele vai me responder? Diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. Então, nesse caso, há uma concordância verbal, sim, ó, porque o existem está no plural. Existe na atualidade o que? Diferentes. Diferentes está concordando com existem. Diferentes está no plural. Existem está no plural. Então, existem é o verbo e diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem é o meu sujeito. Então, aqui há uma concordância verbal. Aqui, nesse caso, tá certa. Bora para a letra B. Então galera, letra B. Podem provocar sérias lesões hepáticas os defensivos agrícolas à base de DDT. Eu vou fazer a pergunta para o verbo e eu vou encontrar o sujeito, que aí eu vou identificar se há uma concordância verbal entre sujeito e verbo, entre o verbo e o sujeito. O que podem provocar sérias lesões hepáticas os defensivos agrícolas à base de DDT? Eu já fiz a pergunta para o verbo e eu já encontrei o meu sujeito. Quem é o meu sujeito?
Os defensivos agrícolas à base de DDT. Os defensivos agrícolas à base de DDT tá em plural, ó. Os defensivos agrícolas está em plural. E o podem, a palavra podem está no plural. Então, plural com plural, há uma concordância verbal aí. Vamos agora à letra C. Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. O que falta aos países subdesenvolvidos? Uma está no singular e o faltam está no plural. Então aqui não há uma concordância verbal. Eu já achei a resposta. No caso, ele quer que a gente encontre a forma verbal errada. Então nesse caso aqui, essa forma verbal está errada, galera. Essa letra C está errada. Olha só, letra D. Persistem por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos dos inseticidas clorados. O que persistem por muito tempo no meio ambiente? Você, quando estiver fazendo a prova de concurso público, você faz essa mesma técnica. Você faz a pergunta para o verbo, que aí na hora você vai encontrar a resposta. Na hora você vai encontrar o sujeito do verbo. Essa técnica é infalível, galera, né? Em concurso público. Pode crer. Pois é, galera. Olha só. O que persiste por muito tempo? É só você fazer a pergunta para o verbo, que aí você encontra o sujeito. Os efeitos nocivos dos inseticidas clorados. Nesse caso, tem uma concordância verbal aqui sim, porque persistem por muito tempo, está no plural, ó, persistem. Os efeitos nocivos está em plural também. Então aí há uma concordância verbal entre verbo e sujeito, galera. Bora lá para a letra E. Possuem elevado grau de toxicidade os defensivos do tipo fosforado. É só você fazer a pergunta para o verbo. É só você utilizar essa técnica na prova e na questão que você vai fazer no concurso público. Você faz a pergunta para o verbo, ó, o que possuem? Aí ele vai te dar a resposta. Elevado grau de toxicidade, os defensivos. Olha só, os defensivos está concordando aqui com o possuem. Plural com plural há uma concordância. Então nesse caso, achamos a resposta errada. Aqui, ó. A resposta errada é essa. A forma verbal está errada. Faltam aos países subdesenvolvidos uma não está concordando com faltam. Então, letra C está errada. Então é isso, galera. Era só essa ideia, esse item que eu queria repassar para vocês aqui hoje, passando para vocês. Então, galera, espero que você tenha curtido. Deixa o like, se inscreve no canal, galera. Tem outra coisa também. Quem vai fazer, aí no caso, concurso público do INSS, no caso eu também estou estudando para isso, beleza, galera? Olha só essa outra técnica que eu tenho para passar para vocês. Técnica não, uma aprendizagem, tá ligado? Bom, galera, tem uma outra dúvida que a galera tem aí perguntado sempre na internet. Cara, o que é o FTP? Inclusive, na prova do concurso público do INSS desse ano, pode cair uma questão sobre FTP. E o que é FTP? FTP, galera, não tem nada a ver com, assim, ligação com a internet. O FTP, galera, nada mais é do que um item utilizado pela banca Sebrasp, que é a banca que está organizando o concurso público do INSS. Então, assim, o que é o FTP? O FTP nada mais é do que o protocolo de transferência de arquivos. O FTP ele é o protocolo de transferência de arquivos. É isso que significa FTP. O FTP ele é muito utilizado pela banca Sebrasp. O Sebrasp ele gosta muito de utilizar o FTP. Então é uma transferência de arquivos, galera. Nada mais que isso. Beleza? Então fechou, galera. Tamo junto, é nóis. Deixa o like, se inscreve no canal, vai ter muito conteúdo da hora aí ano que vem. E vamos pra cima. É nóis, moleque. Não tem parada. Eu sou mutante. Valeu, é nóis.